E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu sou a Bia. E nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Então, antes da gente começar a recapitular nossa lição, clássico, 1 minuto para você se preparar e a gente já volta. Então, 1 minuto rodando para você. Todo mundo pronto para a gente poder fazer a nossa recapitulação da lição de número 4. Já estamos na lição 4 do quarto. Não, trimestre são 4. Nós estamos na lição 4 do Terceiro. Não, do quarto trimestre. Quarto? Trimestre não é 3? Quarto trimestre do ano. Ah, não sei. Enfim, nós estamos na lição 4 do quarto trimestre de 2019. Já estamos aí, então nós estamos nas últimas 10 lições praticamente. É verdade, 4. E a nossa lição de número 4, ela tem como título Organizar para Liderar. Então, esse trimestre é falando de liderança e o tema da semana é Organizar para Liderar. E o texto-chave da lição da semana é... Está, né? Na verdade. Está. Porque agora não é mais um verso, é um capítulo. Em Neemias 3. Neemias capítulo 3. Leia Neemias 3, acompanhe junto com a nossa lição. Então, a lição ela começou falando um pouquinho sobre... Ela fez um comparativo, né? Como que, em relação a como Neemias ele reconstruiu o muro. E o nosso estudo da Bíblia fez essa comparação. Então, da mesma forma que Neemias ele construía tijolo por tijolo, né, um pouquinho aos poucos, né, um de cada vez. Assim é o estudo da Bíblia. E trouxe algumas dicas para como a gente deve estudar a Bíblia. Então, primeiro foi você perseverar no estudo de toda a Bíblia, da Bíblia como um todo. Depois você entender que nem toda passagem bíblica contém uma lição a ser extraída, nem toda a Bíblia tem lição para ser extraída, nem todo verso tem uma lição para ser extraída. E às vezes a gente começa a tirar coisa que nem existe. Então lembre-se disso, nem toda passagem tem lição para ser extraída. Terceiro ponto é que algumas partes da Bíblia podem parecer sem importância, mas elas não foram registradas por acaso. Genealogias, por exemplo, nomes, cidades, lembra disso? E última dica embora não haja nada de especial em cada tijolo, surge uma estrutura surpreendente quando eles terminam de ser colocados. Então, quando a gente está estudando, parece que não dá nada. Mas quando a gente olha o todo, isso faz a diferença. Então lembre-se, o estudo da Bíblia é importante, aos poucos, uma coisa de cada vez. Isso vai fazer diferença na sua vida. Foi como a lição começou, fazendo essa comparação. Então lembra disso, do estudo da Bíblia, que é como um tijolo. É igual como é que é? Eu esqueci o nome. No estudo bíblico que dá quando a pessoa não é da igreja. Sim, então, exatamente. é a primeira lição que fala que a Bíblia tem que ser estudada um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Cada um complementa o outro. Exatamente. Aos poucos. Mas lembre-se que é importante o estudo da Bíblia. Tá? Então esses vídeos, a lição, ela não substitui o estudo da Bíblia. Tá? Os vídeos que a gente grava do Feliz Sábado, da Hora do Verso. Lembre-se, tudo isso é parte de um tijolo. É só um tijolinho. Mas você precisa construir o seu muro também. Tá? E deixar que Cristo te ajude a construir esse muro. Então isso foi só a entrada. Então, para a gente começar a falar sobre o tema da semana, a gente vai relembrar um pouquinho aqui o que bons líderes devem ter. Fala um, fala outro, e vocês deixem aí embaixo, beleza? O que bons líderes devem ter? Paciência. Paciência,
ele deve ter comunhão, Sabedoria? amor. Calma aí que eu tô pensando. Não sei. Se você souber, fala. Tato. Saber falar. Saber entender, compreender. Sim, saber ouvir. Enfim, Muitas coisas. todas essas características são características de um bom líder, para que ele exerça a sua liderança de forma correta, segundo o coração de Deus. Isso a gente fala tanto no âmbito secular, mas principalmente dentro da igreja. Né? Um líder para a obra de Deus. Tudo ele deve ter isso, principalmente a comunhão. E lembre-se, ser um líder e não ser chefe. Né? Ser aquele lá que chama e vamos junto. E faz junto com o povo, com os seus liderados. Foi o que Neemias fez. Né? Neemias ele não ficava em cima de um poste olhando assim a galera construir o muro. Ele estava lá, ele estava no meio, ajudando a galera que precisava, ele se interessava pelas necessidades, ele ouvia o que o pessoal precisava, ele incentivava, ele motivava, ele ajudava. Então, isso é um líder, lembre-se disso. E a lição nós vem falando sobre um tema específico, a lição nessa semana. Eu não sei se você pegou, mas está no título. O título deixa muito claro o tema dessa semana. O título é Organizar para Liderar. Então a lição ela falou sobre um aspecto específico, que a obra de Deus deve ter e, consequentemente, o líder dessa obra. Existe ali uma característica principal que foi tratada essa semana. Então, a obra de Deus deve ser 3 pontinhos. O que será? O que será? Se você quer chutar, deixa nos comentários, comenta aí. O que será? A obra de Deus deve ser? Organizada. Mais alto? Organizada. Organizada. Organizar para liderar. Foi o que falou a lição dessa semana. A obra de Deus deve ser organizada. E o que é uma obra organizada? Planejamento. Aqui tem planejamento que sabe o que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa, já sabe como resolver. Já planeja, já pensa lá na frente. A grande questão é não ser de qualquer jeito. Né? A obra de Deus, ela deve ser organizada porque Deus é um Deus de ordem. Né? Sim. Vamos fazer as comparações que fizemos hoje de manhã. Pensa num time de futebol. Como que esse time... Qual que é o objetivo de um time? Ganhar o jogo. E o que ele vai fazer para ganhar o jogo? O que o técnico vai fazer para ganhar o jogo? Organizar táticas. Ele vai montar estratégias, ele vai organizar, ele vai planejar o seu time para que na hora do vamos ver, ele saiba o que fazer. Para que quando ele for provar aquela organização que ele teve antes, possa surtir efeito e ele possa conseguir o resultado e o objetivo que ele tem. Outra coisa, vamos pensar em uma empresa. Uma empresa, ela existe para gerar lucros, para ter lucro. Só que para ela ter lucro, ela precisa do quê? De uma organização. Ela precisa de organização, ela precisa pensar o que ela vai fazer, como ela vai fazer, por quais caminhos ela vai andar, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, para onde ela vai, para onde ela não vai. Por quê? Para ela poder gerar o maior lucro possível. A gente vem para praça de alimentação em shopping. Com certeza você já foi no shopping e viu lá em breve tal. Uma loja. Nem precisa ser praça de alimentação, uma loja. Antes de determinada marca ir para tal shopping, o que ele tem que fazer antes? Ele faz uma pesquisa. Exatamente, tem que fazer a pesquisa, ele tem que ver como que é, tem que se planejar, ele tem que pensar a longo prazo. E com a obra de Deus, não é diferente. Então, se você é líder de jovem, se você é um pastor, se você é líder da mulher, você é líder das crianças, adolescentes, desbravadores, aventureiros, sei lá, então você nem seja líder, mas você quer estar na missão. Nós precisamos de ordem, porque Deus é um Deus de ordem. E o que é sermos organizados? É a gente parar, é a gente pensar, é a gente, como diz a lição,
é a gente não negligenciar, né? A lição aqui de sexta-feira ela falou o seguinte, falando sobre os relatos que os anjos, que Deus tem de nós, né? A Ellen White diz o seguinte, ali, ou seja, nos registros, será fielmente relatada toda oportunidade negligenciada de prestar serviço para Deus. E todo ato de fé e amor, por humilde que seja, será tido em lembrança eterna. Então a grande questão é a negligência. A gente tem que fazer algo. A gente tem que pregar, a gente tem que passar lição, a gente tem que cantar, a gente tem que sei lá, ter uma programação. A gente tem que se planejar para fazer o melhor que a gente pode. E eu falo, não estou falando como se fosse perfeito porque eu já errei nisso. Às vezes a gente deixa as coisas para a última hora, né? Às vezes a gente faz e faz isso depois. A gente planeja depois. Mas a gente tem que se lembrar sempre de que existem imprevistos e imprevistos. Existem imprevistos, como um caso que a gente não consegue alheio à nossa vontade, que vem sem a gente querer. Oi? Evitar. Sim. E tem aquele imprevisto. Então, tem um imprevisto que a gente não pode evitar e tem um imprevisto que a gente pode evitar. Que esse é o caso na negligência. A gente deixa levar até o imprevisto, sabe? Eu tenho que fazer tal coisa, vamos levando na barriga, né? Como a gente diz aí. Vai fazendo de qualquer jeito, depois dá certo. Uma hora dá certo. Sempre dá certo, não é isso que a gente fala? Sempre dá certo. No final sempre dá certo. Legal, sempre dá certo realmente, porque a obra é para Deus e Ele faz. Só que Deus não quer que a gente fique de braços cruzados, fazendo de qualquer jeito e deixando tudo para Ele, né? Então Deus ele requer o quê? Ordem, organização. Ele é um Deus de ordem. E você quer que eu prove para você que Ele é um Deus de ordem? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí no celular, não sei para onde você está assistindo o vídeo, mas pega a sua Bíblia no celular, no computador, a Bíblia física. Abre lá em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. A gente vai ver na criação. Criação. Então vamos lá. Verso 3. O que Deus cria no primeiro dia? A luz. Primeiro dia Deus cria a luz. Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Perfeito. No verso 6, o que Deus faz no segundo dia? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então Deus separou as águas de baixo com as águas de cima. Separação. Agora, no verso 9, o que Deus faz no terceiro dia? Ajuntem-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então Deus divide mar e continente. Esse foi o terceiro dia. Agora, e também no terceiro dia, nós temos o verso 11. Também no terceiro dia. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. Então também no terceiro dia, Deus ele cria as plantas, né? No terceiro dia, então, ele cria as plantas. No verso 14, o quarto dia, o que Deus faz no quarto dia? Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Então no verso 14, o quarto dia Deus cria o sol, a lua e tal. No verso 20, o que Deus faz no quinto dia? Peraí. Vontade. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então, no quinto dia, Deus faz animais marinhos e as aves, né? No verso 24, o sexto dia, o que Deus faz? Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E no verso 26, também no sexto dia, também disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, lógico, Deus descansa, né? E santifica e abençoa o sábado. Então, eu não sei se você reparou, mas antes dos seres viverem, o que eles precisavam? O básico. De um lugar para ficar. De um lugar para ficar. Então Deus planejou e Deus cuidou para que ele fizesse primeiro o lugar e depois completasse esses lugares. Primeiro Deus faz o mar, primeiro ele separa, ele faz o céu bonitinho, ele faz a terra para depois colocar seres nesses lugares. A luz. Então, aí vamos lá. Para uma planta existir, o que ela precisa? De água e luz. Precisa de, primeira coisa, luz. Primeira coisa que Deus fez. Outra coisa que a planta precisa. Água. Que Deus também fez no segundo dia. Quer dizer, Deus já havia, né? Mas Deus cuidou da situação ali antes. Então a gente vê que antes de Deus fazer a planta, ele faz aquilo que ela precisava. Antes de Deus fazer o homem, ele fez aquilo o que o homem precisava. Imagina se Deus começasse pelo homem. Onde o homem ia morar? O que o homem ia comer? Né? Então a gente vê na criação que Deus planejou, que Deus organizou aquilo que ele ia fazer. E é o que ele pede de nós. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus organizado. Ele pede que nós também sejamos organizados. Neemias foi organizado. Neemias planejou o que ele ia fazer. Ele não saiu lá estabanado, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele planejou. E como planejar? Orando. Orando é o principal meio de você planejar algo. Você pensando, porque se a gente não precisasse pensar, Deus não dava pra gente uma mente. Se a gente só vivesse aí, ora Deus fala, ora Deus fala, Deus não dá uma mente racional pra gente. Deus quer que a gente pense, Deus quer que a gente desenvolva as nossas faculdades mentais na obra dele. Para que a gente tenha ideias, criatividade, para que a gente invente as coisas, para que a gente faça as coisas. Também é um meio de planejar. Você pensar nisso, você ter ideias. Orar, ter ideias. Foi o que Neemias fez. Organizar, pensar lá na frente. E outra coisa que a gente vê como Deus é um Deus de ordem. Antes de o homem pecar, o que Deus já havia feito? Já tinha pensado no sacrifício. Isso falando da Trindade, né? Falando da Trindade, Deus como uma Trindade. Eles já haviam pensado no que fazer se o homem pecasse. Então ele já havia colocado um plano B, uma válvula de escape. Então ele se planejou a tal ponto que ele planejou mais de um caminho. Isso mostra como Deus é um Deus de planejamento, como ele é um Deus organizado, como ele é um Deus de ordem. E ele requer isso do povo dele hoje, dos filhos dele hoje. Então o que Deus pede para nós hoje é que nós sejamos organizados, principalmente na obra dele. Que a gente não faça de qualquer jeito, que a gente se empenhe, que a gente não negligencie, mas que a gente se esforce para fazer o melhor que a gente pode. Que a gente vá atrás de fazer o que a gente pode, o melhor que a gente consegue para ele, para que, enfim, a gente consiga alcançar o objetivo que nós temos. Assim como tudo nessa vida tem um objetivo. Todas as organizações têm objetivo, seja uma organização esportiva, uma organização de empresa, sei lá, qualquer coisa. E nós somos uma organização religiosa, seja como igreja, ou como povo, ou como pessoas. Nós temos um objetivo a ser alcançado, que é levar Jesus. É levar as boas novas, é pregar o Evangelho, e levar Cristo para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Para a gente alcançar esse objetivo, a gente precisa de planejamento como povo, como organização. O nome já fala, organização. Então, a organização é algo organizado, pressuposto básico. Então, para que a gente alcance o nosso objetivo da nossa vida, que é pregar o Evangelho e salvar pessoas, nós precisamos de planejamento. Precisamos pensar, precisamos orar, precisamos organizar e não sermos negligenciosos. Não. Negligentes. E não sermos negligentes. Então, pense nisso.
Coloque-se à disposição de Deus para que Ele te ajude a planejar. E queira ser alguém organizado para tudo, principalmente na missão de Deus. Seja organizado. Não faça as coisas de qualquer jeito. E lembre-se, quando você estiver na igreja, quando você for ao culto, que Deus é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus santo, um Deus de ordem, que merece a nossa reverência e a nossa adoração. Lembre-se que Deus é um Deus de ordem. E a Bíblia mostra isso. Desde a criação a gente vê que Deus é um Deus de ordem. No primeiro relato da Bíblia, Deus fez questão de mostrar isso. Que Ele é um Deus de ordem. Ele pede que nós sejamos um povo de ordem também. É isso? Isso aí. Fechou? Fechou. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais esse momento que tivemos aprendendo mais sobre Ti. Amém. Que o Senhor nos ajude a organizar a nossa vida, que o Senhor nos ajude a organizar os nossos planos. Amém. E que assim possamos nos aproximar mais de Ti e pregar a Tua mensagem a muitas outras pessoas. Amém. Seja presente na nossa vida em todos os momentos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nosso texto-chave, Efésios 5, verso 8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que sejamos filhos da luz. Né? Lembremos que Jesus está intercedendo por nós. Essa semana comemoramos aí uma data especial para o movimento adventista. 175 anos que Jesus está no lugar santíssimo. Né? Nós vamos postar aí, tem um vídeo do santuário. Né? Lembra disso, que Jesus está intercedendo por mim, por ela, por vocês. Para que a gente tenha a oportunidade de sermos filhos da luz. De que a gente se transforme em filhos da luz. Que essa seja a nossa vontade todos os dias. E lembre-se que Jesus está voltando e que você tome a sua escolha. Fique com Deus. Tenha uma excelente semana, um excelente sábado, um excelente final de semana. Que Deus te abençoe e que sejamos filhos da luz. Tchau. Tchau.